Então, agora que a gente fez a dedução, né, de como é que funciona o campo gravitacional para um objeto sólido, esférico, seja ele com densidade uniforme ou não, a gente pode deduzir alguns resultados interessantes para a astrofísica, porque em geral, né, os corpos com que a gente vai estar lidando na astrofísica, também nesse curso de cosmologia, vão ser muitas vezes objetos esféricos com uma dada distribuição de densidade, por exemplo, uma estrela, ou uma galáxia, ou uma porção do universo, como a gente vai fazer algumas vezes nesse curso. Então a gente pode começar a deduzir alguns resultados interessantes que vão ser úteis para a gente em cosmologia. Um dos primeiros resultados interessantes é a gente calcular como é que funciona a órbita de um objeto em torno de um corpo assim maciço, né? Então, a órbita existem vários tipos de órbita, né? Órbitas podem ser circulares, podem ser elípticas, o circular é um caso especial da elipse, mas podem ser elípticas, podem ser parabólicas, hiperbólicas, então há vários tipos de órbita, mas a gente vai se interessar no caso mais simples, que é uma órbita circular, né? E a gente pode calcular como é que vai ser essa órbita. Em especial, interessa para a gente calcular a velocidade de um corpo que está orbitando um outro corpo, né? Então, é a nota 3E do nosso curso, velocidade orbital. Velocidade orbital. Então, a nossa questão vai ser assim. A gente tem um objeto central, que nós vamos assumir que é um objeto esférico, e que, portanto, vale aquela lei de gravitação que a gente acabou de deduzir, né? De que a força gravitacional para qualquer ponto fora do corpo vai ser como se toda a massa dele tivesse contida dentro do corpo. E vamos assumir um objeto que esteja fazendo uma órbita circular, perfeitamente circular em torno desse objeto aqui. Então, se o meu corpo estiver nesse ponto da órbita, né? Digamos que ele esteja girando assim. Então, se ele estiver nesse ponto da órbita aqui, ele vai ter, como eu disse que ele está girando no sentido anti-horário aqui, né? Ele vai ter uma velocidade orbital que vai estar apontando para frente aqui, no caso, né? Para cima, no quadro, né? Como eu desenhei aqui. Mas seria nesse sentido anti-horário. Além dessa força, dessa velocidade, então, que o corpo já tem, né? Atua sobre ele a força gravitacional, que esse objeto aqui exerce sobre ele. Então essa força gravitacional, lembra, ela é sempre na direção do raio tangente aqui, né, que liga os dois corpos, da reta, né, que liga os dois corpos. Então a força gravitacional, ela vai estar apontando aqui nessa direção, ela é atrativa e vai estar apontando aqui nessa direção, tá bom? Essa força gravitacional, como você sabe da segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração. Toda força que atua sobre um corpo gera uma aceleração resultante. Quando a gente tem um conjunto de forças atuando sobre o corpo, essa aceleração resultante aí pode ser nula, mas não é o caso aqui, a gente tem apenas uma força atuando sobre o corpo, que é a força gravitacional, e que vai gerar uma aceleração. Como essa força é única, né? Eu acabei de dizer, a única força que atua sobre esse corpo é a gravitacional, então a aceleração que ela vai gerar vai ser no mesmo sentido, mesma direção e sentido da força. Se eu tivesse mais forças atuando, ela poderia estar numa direção aqui, em um sentido diferentes. Então eu vou colocar a aceleraçãozinha em azul aqui, para distinguir do vetor da força, né? Então essa é a configuração física que a gente tem, um objeto que está em órbita aqui, né, e está andando para cá. Como ele está, esse objeto, numa órbita que eu estou assumindo perfeitamente circular, então a gente sabe que essa força, né, causa uma aceleração, que a gente chama de aceleração centrípeta, e a gente consegue relacionar a aceleração, a força e a velocidade do objeto nessa situação, como você provavelmente já fez várias vezes em Física 1, né? A gente usa para isso as leis de Newton, a gente usa em especial aqui, a gente parte da segunda lei de Newton, então que a força, somatória de todas as forças que atuam no corpo é igual à massa daquele corpo, no caso esse corpo aqui, vezes a aceleração que vai ter como resultado, né? No caso, como eu estava falando para você, a gente só tem uma única força que vai causar uma aceleração na mesma direção e sentido da força, então a gente pode esquecer os vetores aqui e se concentrar no módulo das grandezas. Então nós teremos o seguinte, a força que atua
G vezes mzão, que é a massa do corpo central, mzinho é a massa do corpo que está orbitando, vezes mzinho, dividido pela distância dos dois ao quadrado, que aqui eu botei um R maiúsculo para representar o raio da órbita, né? Isso aqui vai ser igual a massa vezes a aceleração desse corpo. Acontece que quando o corpo descreve uma órbita circular, né, uma trajetória circular, essa aceleração a gente chama de aceleração centrípeta e é possível mostrar que ela vale a velocidade do corpo ao quadrado dividido pelo raio da trajetória que esse corpo está descrevendo ali, tá? Então a gente sabe que essa aceleração tem essa grandeza, ela equivale a isso daqui quando a órbita é circular. Pois bem, nesse caso, a gente pode cortar algumas coisas, né? Posso cortar a massa desse corpo que gira aqui e posso também cortar um dos raios aqui no raio ao quadrado, né? E a gente vai terminar com a seguinte expressão que vai ser muito usada durante esse curso, que a velocidade de órbita vai ser igual a raiz de G mzão sobre R. Esse resultado aqui, ele é importante. Essa velocidade, essa distribuição de velocidade é chamada distribuição kepleriana de velocidade, porque quem primeiro, né, encontrou esse resultado aqui foi o Kepler, que a gente está enxergando através das leis de Newton, porque de fato, através da lei da gravitação de Newton, mais a mecânica newtoniana, eu consigo chegar às mesmas leis de Kepler. Isso é uma coisa, um dos grandes sucessos, né, um dos primeiros grandes sucessos, né, da mecânica newtoniana. Então a gente tem uma distribuição kepleriana de velocidade, onde o que tem de mais interessante nela é que a velocidade diminui com o raio, com a raiz quadrada do raio, tá? Então a gente pode fazer um gráfico assim, onde a gente coloca o raio e a gente coloca a velocidade. Então essa função aqui, né, isso aqui é uma constante, g vezes mzão, essa função 1 sobre a raiz, né, da variável, ela é uma função assim, tá? Ela diverge na origem, né? Se você colocar um raio tendendo a zero, você vai encontrar velocidades tendendo a infinito, e ela vai para zero à medida que o raio fica muito grande, que o raio tende a infinito, né? Então, à medida que esse raio vai crescendo, a velocidade vai tendendo a zero. Isso daqui é uma distribuição kepleriana de velocidades. A gente espera encontrar essa distribuição kepleriana de velocidades em vários sistemas astrofísicos, como a gente vai ver depois, aqui um pouquinho, especialmente nas galáxias, né? Tem um caso interessante ali das galáxias onde a gente espera encontrar esse resultado, tá bom? Então, por enquanto, fica aqui registrado para a gente usar mais tarde. Agora, nos interessa calcular uma outra grandeza física muito importante, bastante relacionada com o nosso problema, que é a energia potencial gravitacional. Na verdade, a gente está fazendo aqui uma mudança de paradigma, porque até então eu estava falando com vocês com relação a forças, como é que as forças atuam, né, em relação à força da gravidade, né, como é que a força da gravidade atua num corpo, etc., e fazendo contas com forças e acelerações, né, a gente acabou de ver uma aceleração. Mas quando a gente tem um sistema físico que tem muitos corpos, começa a ficar muito difícil analisar todo esse sistema físico usando apenas forças e acelerações. Uma das principais razões está aqui. As leis são vetoriais. Isso complica um tanto as contas. Se você tentar montar a equação vetorial para o movimento orbital, você já vai perceber que ela fica bastante complicada. Algumas contas ficam tão complicadas que se tornam, na prática, inviáveis, né? Na prática eu digo porque, numericamente você sempre consegue resolver, mas na prática as contas ficam inviáveis. Para isso, os físicos desenvolveram uma abordagem paralela dos problemas, que é a abordagem de usar energias. A energia você pode ver como uma espécie de outra linguagem para os problemas físicos. É como se fosse o português e o inglês, né? Eu poderia olhar para uma cena e descrever a cena em português, ou poderia descrever a cena em inglês. No final, eu estaria descrevendo a mesma cena, apenas usando palavras e expressões, jeitos de falar diferentes, né?
A gente faz a mesma coisa com a física às vezes. E nesse caso em particular, existem duas linguagens, que é a linguagem das forças e das acelerações e a linguagem das energias e dos trabalhos. A gente usa as linguagens no contexto mais apropriado. E a gente pode converter de uma linguagem para outra, assim como eu posso traduzir do português para o inglês e vice-versa, tá bom? Para a gente, nesse curso, onde a gente vai estar lidando com sistemas grandes que envolvem muitos corpos, normalmente vai ser mais interessante usar a abordagem da energia. Como vocês vão ver nas próximas aulas, a gente costuma usar mais esse tipo de linguagem. Daí também a necessidade de você ter feito já um curso bom de Física 1, porque nesse curso, em Física 1, normalmente se espera, pelo menos, né, que o professor explique bem a diferença de uma e outra abordagem, né? Tá bom? Mas eu vou fazer uma breve introdução aqui ao problema da energia potencial gravitacional, porque, como eu falei para vocês, era importante a gente fazer essa revisão de gravidade. Então vamos imaginar um problema aqui, né, bastante simples, mas que nos ajuda a entender essa situação. Então a gente vai ver aqui a energia potencial gravitacional. Uma coisa interessante, deixa eu ficar aqui porque eu quero copiar o desenho direitinho. Uma coisa interessante dessa abordagem de energia e que ela facilita os trabalhos, né, é a questão dos vetores. Ela não usa vetores, a energia é um escalar. Mas tem um outro detalhe que também facilita bastante as contas. Ela não é uma equação que depende do tempo, porque isso daqui, como você sabe, né, o A nessa equação aqui, ele na verdade é um mx dois pontos, né? A variação, né? Duas vezes a variação no tempo da posição. Então é uma equação que está disfarçada aqui, mas na realidade é uma equação que depende do tempo, né? E pode escrever também, né, ao invés de usar o ponto, é a derivada no tempo, né? Mas a gente pode usar também d2, dt2, né? Para variável aqui. Então é uma equação que varia do tempo. A energia, em geral, como a gente escreve as equações, ela não depende do tempo. Ela depende da configuração do sistema. E isso é bastante importante que você entenda, né? De novo, isso é para ser visto no curso de Física 1, né? Mas caso não tenha visto. Então imagina uma situação física aqui, que a gente tem o planeta Terra, né? Aqui na figura que acompanha a aula, do PDF que vocês têm, né? Das notas de aula, tem um desenho mais bonito, né? Mas imagina o planeta Terra. Aí a gente pode colocar um eixo R de posição aqui para a gente medir as coisas. Imagina agora um foguetinho que se afasta do planeta Terra. Então, num certo momento, o foguete está nessa posição e depois ele está nessa outra posição. Eu estou usando a palavra momento, tempo ainda, mas não precisa, tá? O que a gente precisa saber é qual é a velocidade do foguete na posição 1 e a distância ao centro da Terra, e qual é a velocidade do foguete nessa posição em relação a essa distância. A linguagem da energia potencial, ela nos permite calcular como é que essas grandezas variam em relação à energia, em relação à gravidade aqui do sistema, a configuração desse sistema, tá? Então eu tenho duas configurações, eu desenhei tudo junto, mas perceba que eu tenho duas configurações. Terra, foguete, nessa configuração, Terra, foguete nessa outra configuração. Vamos tentar relacionar essas grandezas. Como a gente ainda não montou as equações de energia, a gente vai partir da equação de Newton, newtoniana mesmo, tá? Então vamos fazer o seguinte. Vamos montar a lei de Newton. A soma das forças vai ser igual a massa vezes a aceleração. Sempre parte daqui, né? Agora tem uma coisa importante, né? Quando eu monto a lei de Newton, eu monto para um ponto. Para quê? Para um corpo, que no caso eu represento como um ponto, né? Qual corpo eu estou querendo descrever aqui? O foguete.
Porque a Terra, ela está parada sempre na origem do meu sistema R. Então, a Terra, nesse caso, ela é um ponto parado na origem do sistema com uma certa massa e interagindo gravitacionalmente. Quem está mudando aqui, né, quem muda a configuração do sistema é o foguete. Então, essa equação eu vou aplicar para o foguete. Isso é importante. Poderia aplicar para a Terra, mas não teria resultados aqui para mim, né? Interessa para mim aplicá-la para o foguete. Então, aplicando para o foguete significa que a massa aqui é a massa do foguete. Se eu estivesse aplicando para a Terra, seria a massa da Terra. Uns detalhezinhos aí, né? Que às vezes a gente vai jogando a equação e não pensa no que elas estão dizendo para a gente, né? Então, tá bom. De novo, eu não preciso me preocupar com as questões vetoriais aqui, porque a gente sabe que a força é nessa direção, que a velocidade vai estar diminuindo, a gente sabe as direções direitinho das coisas aqui, tá? Se a velocidade está diminuindo, né, a força já vai estar para cá, a força que atua, né, que a Terra atua sobre o foguete vai estar para cá, a força gravitacional, o vetor, assim como a aceleração do foguete também vai estar para cá, né, vai estar na mesma direção da força, certo? Então eu já sei os vetores e tal. Então eu posso tirar os vetores e botar tudo como escalar porque eu sei as direções. Então a força é a força gravitacional, que eu vou escrever como R ao quadrado aqui, e vai ser igual a massa vezes a aceleração do meu foguete, tá? Aí também eu posso cortar a massinha do meu foguete aqui, ela não interessa nesse caso, né? Aliás, isso é uma coisa bastante interessante, né? A gente não vai entrar aqui, mas passou pela cabeça, não custa dizer, né? Aqui tem uma questão de física fundamental, né? Que inclusive é uma das coisas que motivou a relatividade geral, né? A equivalência, né, da massa gravitacional com a massa inercial. Tem toda uma discussão, né, na relatividade geral a partir disso aí, tá? Mas a gente não vai entrar aqui. Esse poder cortar, porque aqui é uma força gravitacional, aqui é uma inércia, uma dificuldade de mover um corpo, né? Então, em princípio, essas coisas poderiam ser diferentes. Mas vamos seguir para a gente poder continuar no curso. Então, eu tenho essa equação aqui. O que eu quero fazer agora, gente, é o seguinte. Deixa eu abrir essa equação melhor para você ver qual é a jogada. Eu vou ficar com G, mzão, R ao quadrado, igual a aceleração. Mas a aceleração, eu vou escrever a aceleração como dv dt. Eu poderia escrever dr, d2r, dt2, né, para ter em função do r, mas eu quero escrever em função da velocidade, por um motivo. A velocidade varia com a posição. Eu quero saber como é que a velocidade varia com a posição. E aí eu tiro a informação do tempo. Veja que a informação dos vetores eu já tirei daqui, né? Já sumi com ela. Mas eu quero tirar a informação do tempo também. Então eu sei que a velocidade varia com a posição, então eu vou eliminar isso. Como é que eu vou fazer para eliminar isso? A informação de como a velocidade varia com a posição. E não como ela varia com o tempo. Porque aqui a equação está como ela varia no tempo. Eu vou fazer uma regra da cadeia nessa derivada aqui. Ao invés de derivar a velocidade no tempo, eu vou derivar a velocidade na posição. E aí, vou derivar a posição no tempo. Em princípio, só compliquei o problema, porque o tempo continua aqui. Mas não, porque como você sabe, dr dt é a velocidade do meu foguetinho, né? Então, como dr dt é a velocidade do meu foguetinho, eu vou poder escrever mv, porque dr dt é a velocidade do meu foguete, dv dr. Só que aqui tem uma coisa que você precisa tomar cuidado. Eu fiz essas derivadas aqui, né? Só que tem um problema de sinal. Porque a velocidade diminui com o aumento do R. Então, a velocidade cresce e o R cresce e a velocidade diminui. Então, para compensar isso aí, para colocar essa informação, né, eu vou colocar aqui um sinal de menos, porque à medida que o raio aumenta, a velocidade diminui. Então, eu vou ficar... Opa, eu estou carregando um M aqui, né? Cortei o M lá em cima, não tem esse M aqui. Aqui.
Isso. Então vou ficar assim. Agora, repare que eu tenho uma equação diferencial para velocidade em função do raio. Tá? E aí eu tenho uma equação que eu posso integrar. Integrar para poder tentar calcular como é que a velocidade varia com o raio. A gente tem o seguinte, olha só. Deixa eu colocar aqui. G emissão, R ao quadrado, é igual a menos V dV dr. Então eu posso isolar, né? Eu tenho duas variáveis, velocidade e raio, como eu falei para vocês. Vou jogar a velocidade para um lado e o raio para o outro, né? Então eu vou ficar com... vou jogar o raio para cá. Então eu vou ficar com G emissão, o dr vai vir para cá, dr sobre r ao quadrado, e do outro lado, menos v dv. E aí eu vou integrar. Vou integrar para resolver essa equação diferencial. Mas vou integrar da onde? Daqui para cá. Então eu vou calcular, né, como é que isso funciona. Então eu vou integrar o raio variando de R1 até R2 e a velocidade variando de V1 até V2. Bom, quando eu calcular essa integral, então eu vou ficar com isso daqui, o Gm é uma constante, né, cai fora. Isso daqui vai dar menos 1 sobre R, que vai estar integrando de R1 até R2. Isso aqui vai dar menos V ao quadrado sobre 2, variando de V1 até V2. Então eu posso manipular isso daqui. Vai dar menos G emissão, menos 1 sobre R2, mais 1 sobre R1. Opa, eu botei o menos para fora antes, não. Então vai ficar assim. Menos 1 sobre R2, menos 1 sobre R1. E isso daqui vai ser igual a menos V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado sobre 2. Bom? Então a gente tem o seguinte, eu vou jogar o que tem V1 para um lado e o que tem V2, o que tem 1 para um lado e o que tem 2 eu vou jogar para o outro lado. Vou separar agora, você já vai entender por quê. Os sinais aqui, então, os dois menos, né, se cancelam, de certa forma, digamos assim, né? Aí eu vou jogar tudo o que tem V1 para esse lado aqui. Então a gente vai ficar com V1 ao quadrado, V1 ao quadrado, menos, porque aqui o menos eu vou cortar, né? Já posso botar aqui os dois, menos G emissão R1. E do outro lado? Do outro lado eu vou ficar com V2 ao quadrado, faltou o 2 debaixo dos V, né? V2 ao quadrado, né? Tem um 2 aqui. Menos a IgM 1 sobre R. R2. Bom? A gente fica com essa equação. Na folha, eu não cortei o M aqui em cima, por isso que depois eu acabei botando o M aqui. Na folha que você tem para acompanhar, ficou o M. Vamos multiplicar pelos dois lados pelo M? Eu não devia ter cortado o M, mas tudo bem. Ficou sem o Mzinho aqui na equação, ficou menor. Eu vou multiplicar pelos dois lados por Mzinho e nós vamos terminar com isso daqui, olha só. M V1 ao quadrado sobre 2, menos G emissão Mzinho sobre R1 é igual a M V2 quadrado sobre 2, menos G emissão Mzinho R2. Terminei com essa equação aqui. Eu parti da lei de Newton, da lei de gravitação, né? Da segunda lei de Newton, da mecânica, mas a lei da gravitação, e terminei com essa equação ali. Essa equação, repara, ela é igual dos dois lados. Ela tem os mesmos termos, né? Só que aqui está para V1 e R1, aqui está para V2 e R2. A gente diz, na física, que essa equação aqui, ela descreve uma constante do movimento. Porque ela está dizendo, no fundo, que tem uma grandeza que, se eu calcular no ponto 1,
vai ser igual a ela calculada no ponto 2. É uma grandeza que se conserva no meu movimento. E isso em física é muito importante. A física ela é construída a partir de leis de conservação, que no fundo são leis de simetria. Tem um teorema famoso em física, se você quiser pesquisar mais, que é o teorema de Noether, tá? Não vou entrar aqui porque isso já é assunto de mecânica analítica, mas existe uma lei de conservação que diz respeito a uma lei de simetria do problema, tá? Uma questão de simetria. A lei da conservação está dizendo, se você calcular essa grandeza num ponto e calcular no outro, ela vai ser igual. E isso é muito importante. Essa grandeza a gente chama de energia, mas é uma energia ainda especial, a gente chama de energia mecânica, porque ela tem a ver apenas com movimentos e forças. Existe energia elétrica, energia térmica, né? Então essa é uma energia de outra natureza, ela é mecânica, tem a ver com forças de posição aqui, gravitacional e movimento. E a energia mecânica, ela é mv² sobre 2 menos g mzinho sobre r. Essa é uma constante do movimento, a energia mecânica. Então, se eu calcular a energia mecânica aqui, vai dar um valor. Calcular aqui vai dar o mesmo valor, o mesmo valor, o mesmo valor. Então, com a expressão da energia mecânica, eu consigo fazer previsões sobre o movimento sem me preocupar com direções de força ou qualquer outra coisa, e sem me preocupar com a evolução temporal do sistema. A evolução temporal não importa nada, não entra ali na conta. Pode levar 1 bilhão de anos para vir daqui a aqui. A energia mecânica aqui vai ser igual à energia mecânica aqui. Pode levar 1 nanômetro, um nanosegundo. Ainda assim, não importa em nada para mim. Isso acontece em muitos problemas físicos e por isso a gente usa essa descrição. Você fez Física 1, provavelmente você já conhece esse termo aqui. Se você fez um bom curso de Física 1, quer dizer, acho que nem um bom curso, mesmo um curso ruim de Física 1, é impossível fazer um curso de Física 1 e não conhecer esse termo. A gente dá um nome especial para ele. Como isso daqui é uma expressão de energia, a gente tem 2 termos de energia. Essa daqui é a energia cinética, que a gente chama de K, né? Por causa do inglês, kinetic. Então, a energia cinética. E esse termo aqui, aí esse você pode não conhecer, porque talvez você só tenha feito Física 1 e não se fala de muita coisa de gravidade em Física 1. Mas eu acho que você conhece sim, porque a gente fala de energia potencial. Normalmente, no curso de Física 1, fala de energia potencial gravitacional. Então, a gente tem esses 2 termos aqui. A energia mecânica, ela é igual à soma da energia cinética com a energia potencial gravitacional. Normalmente, nos cursos de Física 1, você deduz uma e depois deduz a outra, mas não explica muito a lógica. A lógica é essa dedução que eu mostrei para vocês, encontrar uma constante do movimento. Você pode fazer isso para qualquer problema de física, tentando encontrar as constantes de movimento. Tem o teorema de Noether, como eu falei para vocês, ele ajuda você a chegar mais rápido nesse resultado. Mas então nós temos aqui um resultado muito importante. Eu defini o que é energia mecânica e eu defini o que é, né? Então defini a energia mecânica, defini a energia cinética e defini a energia potencial gravitacional, tá bom? Isso no meu sistema físico aqui, né? Agora vamos dar uma olhadinha como é que esse sistema se comporta. Por quê? Se você pensar na história desse foguete aqui, no movimento desse foguete, você pode imaginar 3 situações diferentes para esse movimento. Primeiro, você pode imaginar o seguinte, a gente lançou, vamos imaginar que essa caneta é o meu foguete. Eu posso lançar, ó, aqui embaixo tem a Terra. Então eu vou lançar o meu foguete, mas ele sobe e cai. Então o meu foguete, ele volta, ele desce, ele cai. Esse caso, né, que o foguete sobe e cai, é um caso em que a gente diz que a energia mecânica total do sistema é negativa.
O sistema está ligado. Isso é muito importante para a cosmologia, porque depois a gente vai usar essa descrição aqui, muito semelhante a isso, para descrever a expansão do universo. Se o universo expande para sempre, se o universo expande acelerado, se o universo volta a colapsar. É a mesma analogia daqui, tá? Então a gente não está desviando do tema. Se alguém está pensando, nossa, esse cara está desviando, ele não está falando nada de cosmologia, só está falando de força de gravidade, física 1, coisa que eu já sei. Não, é porque eu quero que fique bem claro. A gente vai usar a mesma analogia para o universo. Então, quando se fala universo expandindo, universo contraindo, universo expandindo para sempre, etc., é dessas coisas que a gente está dizendo, tá? Vamos chegar lá, calma aí, vamos chegar lá. Mas primeiro a gente tem que chegar com um caminho bem trilhado para que quando a gente chegue lá, você entenda tudo o que eu vou falar. Que esse é o meu objetivo, que você não perca nada. Então vamos de novo. Quando eu jogo um corpo para cima, ele pode subir e voltar a cair. A gente diz, né, que nesse caso, nós temos um sistema ligado, conectado. Porque a caneta nunca se desgruda da interação com a Terra, né? Ela vai longe, mas volta, né? Então é como aquele casal de namorado, nunca desgruda, né? Vai longe, mas volta, sempre tá junto. Nesse caso, a gente diz que a energia mecânica do sistema é menor que zero. Porque, claro, você pode olhar essa equação. Olha, essa equação tem um termo que é sempre positivo, velocidade, né, ao quadrado é sempre positivo, e tem um termo que é sempre negativo, que é a energia potencial gravitacional. O raio é um valor positivo, né, porque é coordenadas radiais, né, então ele é no máximo zero, né, mas não chega a ser zero, porque senão estaria meio no centro da Terra, né? Então, ele é sempre negativo. Então, conforme for o balanço dos dois termos aqui, eu posso ter uma energia mecânica negativa quando esse termo ganha do primeiro. A gravidade está ganhando, o sistema está ligado, conectado. Depois, eu posso ter também uma energia mecânica positiva, que é a energia mecânica quando esse termo cinético ganha do outro, ganha do termo gravitacional. Então eu tenho um sistema desligado. Eu tenho um sistema desligado, a energia mecânica é maior que zero, tá? Positiva. O que significa fisicamente a energia mecânica ser maior que zero? Significa que a gente vai lançar o corpo, vai lançar o foguete aqui, ele vai sair e ele vai embora para sempre. Num limite, agora atenção, ele vai embora para sempre, num limite em que quando ele chegar no infinito, como se o infinito fosse um ponto, ele não é, né? É um conceito, mas imagina que o infinito fosse um lugar no universo, né? Imagina que aqui fosse infinito. Esse corpo ia chegar no infinito e ele ainda teria velocidade, tá? Ele ainda teria velocidade. Na equação, R fica gigantesco, tende a infinito. Esse termo vai para zero. E a energia mecânica, como ela é positiva, eu ainda vou ter uma velocidade quando eu chegar no infinito. E aí a gente diz que o sistema se desliga. Não há mais interação gravitacional, mas o corpo ainda tem velocidade, ele vai embora. O sistema se desliga, está desconectado. Tá? Existe ainda, você deve estar já vendo, óbvio, né? Um outro caso, que é o sistema ter energia mecânica igual a zero, tá? Energia mecânica igual a zero significa que, se isso aqui é zero, significa que, imagina isso aqui sendo zero, que quando o R fica absurdamente grande, tender ao infinito, isso aqui vai para zero e, portanto, a velocidade só tem um jeito, ser zero também, porque é zero igual a isso daqui, porque isso aqui é zero, então vai ter que ser zero. Significa que, nesse caso, no limite, o corpo vai freando até ele parar. Mas ele para lá no infinito, onde já não há mais força gravitacional, então ele não volta. Então ele vai freando, é um movimento assintótico, tá? A gente pode fazer um gráfico da energia do sistema em função da distância. Então a primeira coisa que a gente coloca nesse gráfico é essa equação aqui, ó. Energia potencial gravitacional, com um sinalzinho de menos, tá? O sinal de menos faz parte dela. Então a gente tem o seguinte, esse gráfico, ele tem essa cara aqui, ó.
Então, a energia potencial gravitacional, quando R vai para zero, ela vai tender a menos infinito, e quando R vai para o infinito, ela tende a zero. Então, é uma assintótica, assim, né? Isso é energia potencial gravitacional. Agora, nesse gráfico, a gente pode ter várias situações. Por exemplo, a situação em que a energia mecânica, isso aqui é energia mecânica, né? Ela vale zero. Então, se a energia mecânica valer zero, significa que eu vou ter lá no infinito toda a energia, né? Toda a energia, ela vai tender, digamos, vai ficar armazenada sob a forma de energia potencial gravitacional. No fundo, eu não vou ter energia cinética. O corpo vai chegar no infinito com energia cinética zero. Agora, eu posso ter também uma energia mecânica positiva. Então, significa que lá no infinito eu vou chegar com uma sobra de energia. Essa sobra de energia vai ser a energia cinética lá no final. Então, como eu disse, o corpo sai lá, né, com uma certa velocidade. Eu também poderia ter, eventualmente, uma energia mecânica negativa, menor que zero. Nesse caso, o que acontece é o seguinte: chega num determinado valor de R, que o corpo já não pode ir mais. Porque senão ele iria violar essa equação de conservação, né? Porque a energia mecânica aqui vai caindo, né? Então ele iria violar essa energia de conservação, não daria mais. Então, nesse ponto, isso daqui é um raio máximo. Ele vai, é o sistema ligado, ele sobe até uma certa altura e cai, tá? Então essa última configuração aqui do meu sistema, tá bom? Então agora, veja que a gente viu que o corpo, ele consegue, né? Nesse caso, a energia mecânica sendo menor que zero, o sistema está ligado, né? Então o corpo consegue vir até uma certa altura aqui e depois ele cai. Ele não vai até o final, né? E caso a energia mecânica seja positiva, ou seja zero ou positiva, então ele escapa. Num caso ele escapa com uma certa velocidade, um saldo de velocidade, e no outro ele chega lá com velocidade zero. A gente pode se perguntar o seguinte, né? Digamos que a gente queira fugir da Terra, quer ir embora desse planeta. Qual é a menor velocidade que eu preciso ter na saída para conseguir escapar? A menor velocidade, por quê? Porque eu posso ter um valor mínimo. Se eu tiver mais que o mínimo, eu vou escapar com a sobra. Concretamente, imagina que o mínimo fosse 10 metros por segundo de velocidade. Se eu sair com 20, eu vou chegar lá no infinito com 10 metros por segundo. A diferença vai sobrar, né? Vamos usar uns números menos redondos aí no exemplo, senão fica muito confuso. Imagina que o mínimo seja 10 e eu saia com 30. Então, eu vou chegar lá no infinito com 20 metros por segundo e vou embora com 20 metros por segundo. Então, eu tenho um valor mínimo que, se eu sair com essa velocidade, eu vou chegar lá no infinito com velocidade zero. Essa velocidade, esse valor mínimo, nós chamamos de velocidade de escape, a velocidade que a gente precisa ter para, como eu falei, escapar do sistema, tá? Qual o valor dessa velocidade? Então, essa é a velocidade de escape, ou velocidade para escapar, né? Então a gente pode usar a própria equação da energia. A velocidade de escape vai acontecer quando eu tiver energia mecânica total no sistema igual a zero. Nesse caso, a energia mecânica, ela vai ser, no primeiro ponto, né? A massa do corpo, da nave, ou qualquer coisa que esteja escapando, vezes a velocidade de escape ao quadrado, dividido por 2, menos G, mzinho, dividido aqui pelo, no caso, o raio do planeta, né? Terra, né? É o ponto de onde eu estou saindo, né? Então eu estou saindo aqui da superfície do planeta, então o raio R. Isso é a velocidade, isso é a energia mecânica no começo. Podemos colocar 1,0 aqui. E qual a energia mecânica no final? A energia mecânica no final é zero, a gente sabe que é zero. Por quê? Porque lá no final a velocidade vai ser zero, ele vai chegar com velocidade zero lá no final, e lá no final também
o termo gravitacional vai a zero porque o R vai para o infinito, tá? Então, isso aqui vai dar zero. E a gente sabe, né? Nós sabemos que a energia mecânica tem que se conservar. Então, a energia mecânica no começo tem que ser igual à energia mecânica no final, tá? Isso daqui é uma coisa que é um pouco conceitual, mas às vezes os alunos erram. O pessoal simplesmente chega e joga energia mecânica, começa a expressão e sai calculando coisas. Você não pode fazer isso, tá? Você, sempre que lida com energias, precisa comparar uma configuração com outra. Sempre tem que comparar, porque senão não faz sentido. A energia é construída assim, comparando configurações. Então eu olhei uma configuração inicial e uma configuração final, tá? Então a energia mecânica no começo vai ter que ser igual à energia mecânica no final. Isso daqui, daí sim, a gente vai ter a massa vezes a velocidade de escape ao quadrado sobre 2, menos G, Mzinho, raio da Terra, ou do planeta, ou buraco negro, o que você quiser, igual a zero, que é a energia no final. Aí a gente pode agora cortar o Mzinho, sim, e podemos calcular a velocidade de escape direto daqui, né? A gente chega à conclusão que a velocidade de escape, né? Vou jogar o G, Rzão para cá, e mais o fator 2, que eu tenho aqui também, né? A velocidade de escape vai ser 2Gm sobre R. Então, se eu quiser sair, fugir do planeta Terra, vai dar esse valor aqui. Tá? Eu preciso ter pelo menos esse valor aqui, que no caso do planeta Terra é um valor, tem uma tabelinha aqui nas notas de aula, você pode usar para ver aqui. No caso da Terra é 11,2 km por segundo, cuidado, tá? Então não é por hora. 11,2 km por segundo é bastante. Eu coloquei a velocidade de escape nessa tabelinha aqui para outros corpos do Sistema Solar, você pode dar uma olhadinha. A Lua é bem menor, né? Porque a massa da Lua é menor, apesar do raio ser menor. O raio atrapalha, né? A Lua tem um raio menor que a Terra. Quanto menor o raio, maior a velocidade de escape. Então, o raio ser pequeno não é uma coisa boa. Mas a massa da Lua é bem menor do que a da Terra, né? Por conta disso, a velocidade de escape da Lua acaba sendo bem menor também do que a nossa. Tem a velocidade de escape do Sol, que é gigante, porque a massa do Sol é gigantesca, né? 618 km por segundo. Depois do Sistema Solar, 4 km por segundo, menor que a da Terra, né? Para sair do Sistema Solar. A massa do Sistema Solar é enorme, é basicamente a massa do Sol. Só que na borda, na fronteira do Sistema Solar, né? Que aqui eu coloquei 90 unidades astronômicas, então a gente está bem longe e, portanto, um raio enorme causa uma velocidade de escape baixa, né? Apesar de que a massa do Sistema Solar é basicamente a massa do Sol. Então seria, né, em princípio, se fosse só pela massa, igual a velocidade de escape do Sol. Só que não é, porque a distância é 90 unidades astronômicas, é bem grande, né? 90 vezes a distância da Terra ao Sol. E eu coloquei da Via Láctea aqui também alguns valores, dá 185 km por segundo. Ela é grande, apesar do tamanho gigantesco da nossa galáxia, porque a nossa galáxia tem uma massa enorme também, tá? Então essa é a velocidade de escape. A coisa interessante é que já a partir da mecânica newtoniana, a gente consegue definir a ideia, pelo menos, né? Ou a gente consegue, né, vislumbrar, eu acho que vislumbrar é a melhor palavra, a existência de buracos negros. Para isso, a gente só precisa assumir o seguinte: qual é digamos assim, o raio que o meu corpo teria que ter para que a velocidade de escape seja igual à velocidade da luz. Como assim? Imagina que eu tenho um planeta Terra, né? Então eu tenho aqui o planeta Terra. O planeta Terra, naturalmente, ele tem uma certa massa e tem um determinado raio, né? Raio do nosso planeta, claro. Só que você sabe que para as contas que a gente fez, não importa muito o raio do ponto de vista gravitacional, porque a força gravitacional, a energia potencial gravitacional, ela é a mesma se a massa da Terra estiver distribuída assim, ou se ela estiver distribuída num valor menor, eu compactei, apertei o planeta Terra, tem a mesma massa, ou se ela inclusive estiver num ponto. Do ponto de vista gravitacional é a mesma coisa. Como é que o raio entrou nessa brincadeira aqui?
O raio entrou nessa brincadeira como o ponto de partida. Eu saio da superfície da Terra a 6.370 quilômetros do centro, ou se eu compactei a Terra num raio menor, ou se eu colocar a Terra num ponto, né, num outro raio. Então o raio entra não exatamente como o raio físico do planeta. Ele entra como ponto a partir do qual eu me lanço, né? Se, por exemplo, a gente tivesse aqui fora, numa certa altura, a gente ia usar essa altura para calcular a velocidade de escape, e não o raio do nosso planeta, tá? Então eu quero que você entenda isso. O raio nessa equação é o ponto a partir do qual eu saio. Então, dado aqui a massa da Terra, ou a massa do objeto que a gente está calculando, vamos pensar o Sol, para não pensar a Terra, né? Vamos pensar o Sol. Então, dado que eu tenho uma massa fixa para o Sol, eu poderia, né, ver qual é a velocidade de escape do Sol. A gente acabou de ver, velocidade de escape do Sol, 618 km por segundo. Se eu compactar o Sol, né, for compactando o Sol, e por isso, porque estou compactando o Sol, saindo cada vez mais perto da região que seria o centro dele, tem algum ponto a partir do qual, se eu compactar ele, a velocidade de escape fica igual à velocidade da luz? Sim. Basta eu colocar aqui no lugar de velocidade de escape, c, né, que representa a velocidade da luz, que é 300 mil km por segundo. Então c vai ser igual a... Faltou o 2 aí, né? C vai ser igual a 2G, a massa no caso seria o Sol, mas serve para qualquer objeto, tá? Vezes esse raio aqui. Então eu posso isolar o raio, porque a velocidade da luz vai ser, é o que eu estou colocando como parâmetro aqui, posso isolar o raio, então eu vou ter o seguinte, que o raio seria igual, aqui está uma raiz, então vai ao quadrado, né? 2G emissão C ao quadrado. Esse raio aqui, ele tem um significado físico bem concreto na teoria newtoniana. Cuidado! Não se confunda. Ele significa, esse raio, o seguinte: se eu pudesse compactar esse objeto, o que significa fisicamente não vamos entrar ainda, se eu pudesse compactar esse objeto e trazer ele para dentro desse raio, não importa como ele estivesse distribuído dentro desse raio, a partir desse ponto, né, então a velocidade de escape seria igual à velocidade da luz. Ou seja, para o Newton que, né, poderia dizer, né, a velocidade da luz tem um valor finito. Antes do Einstein, os físicos sabiam, né, que a luz tinha um valor finito. Os físicos te diriam o seguinte: se você conseguir colocar a massa do Sol dentro desse raio aqui, você vai conseguir que aconteça que, quando sair um feixe de luz, essa luz vai parar lá no infinito. Vai chegar com velocidade lá no infinito e vai parar. A gente sabe que isso não é assim, porque tem toda a questão da velocidade da luz ser constante, que ela não pode variar dessa forma como eu estou dizendo, etc. Mas fisicamente, dentro da teoria newtoniana, era isso que significaria, né? Einstein interpretou isso de outra maneira. Se você usa a teoria da relatividade, que aí faz direitinho, né, as hipóteses sobre a velocidade da luz e a questão do universo, geometria, etc., então isso tem uma outra interpretação física. Você pode deduzir essa velocidade de escape, mesma coisa, né, pela relatividade, e você vai chegar na mesma expressão. E esse parâmetro aqui se chama raio de Schwarzschild, que é a pessoa, né, o físico, quem primeiro determinou isso. Fisicamente, hoje, a gente pode dizer o seguinte: como nada pode ir mais rápido do que a velocidade da luz, é um limite físico, né? Significa que o raio de Schwarzschild é um limite que, a partir do qual qualquer coisa que aconteça aqui não chega, não pode sair mais daqui. Não tem como ele extrapolar, né? Sair do buraco negro. Então, sair dessa região. Então isso aqui vira um buraco negro, tá? Porque a velocidade de escape aqui é igual à velocidade da luz. Então ele não pode mais sair dali de dentro. Essa é a interpretação física dentro do contexto da relatividade, né? Dentro do contexto da mecânica newtoniana, você já pode até estar imaginando qual é a interpretação, né? Se eu tiver uma velocidade menor que a velocidade da luz, nesse caso, né? Então eu cairia de novo sobre ele, mas não é isso que está acontecendo aqui, tá? Então é uma outra questão, certo?
Interessante que a gente consiga chegar numa expressão dessas aí através da mecânica newtoniana, né? Se o Newton soubesse essa questão toda da luz, dá para imaginar que tipo de coisa ele poderia ter colocado na teoria dele, né? Que tipo de conclusão, que tipo de coisa ele diria a respeito disso. Seria bastante interessante saber. Então a gente fica por aqui nessa primeira parte do nosso curso de cosmologia, primeiro tema, que é o tema da gravitação, e aí nas próximas aulas, então, a gente vai entrar propriamente na cosmologia física, que todos devem estar bastante ansiosos, mas agora com esses temas aqui, pelo menos bem colocados, bem postos, para vocês estarem bem preparados para o que vai vir agora, tá bom? Até a próxima aula.